Olá, aqui é Cris. Hoje eu queria falar com você sobre um conceito muito importante para o nosso processo de vendas, principalmente falando de vendas na internet, tá? Que conceito é esse, Cris? É o conceito do processo cíclico. Eu não sei se você já ouviu falar do processo cíclico, mas é um conceito muito importante e muito relevante que você tem que ter a clareza que vai acontecer no seu processo de vendas, principalmente se você estiver utilizando a internet para fazer negócio ou se você quer utilizar a internet. Ah, Cris, a partir de agora eu quero utilizar a internet para fazer negócio, tá? Vamos compreender esse conceito porque ele é muito importante. Então, como é que funciona a lógica do processo cíclico? E eu já trabalhei com muitas campanhas de vendas na internet, muitas e muitas e muitas. Então, eu sempre passo por esse processo cíclico e ele é muito nítido para mim. É o seguinte, eu até desenhei aqui, ó, fiz um desenhozinho aqui no papel de um gráficozinho, tá? Aqui é a linha de vendas e aqui é a linha de tempo. Então, o que acontece quando a gente inicia um processo de vendas? É mais ou menos assim. Ele começa, ele tem um pico de resultado, né? Tem um pico de resultado, ó, mais ou menos assim, ó, teve um pico de resultado, tá? Então, esse é o início de um processo de vendas. Aí você tem aquele resultado, aquele pico de resultado, beleza. Aí o que acontece com o passar do tempo? Com o passar do tempo, esse pico, ele tende a diminuir, ele tende a ir caindo um pouco o número de vendas. Então, ele vai acontecendo mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai acontecendo mais ou menos isso aqui. Então, você iniciou o seu processo de vendas, tá? Aí você iniciou, você teve um pico de vendas. Aí o tempo vai passando, você com aquele exato mesmo formato de vendas, a tendência é ele entrando numa leve queda aqui. Uma leve queda, tá vendo? E essa queda, ela é assim, ela não é uma queda constante. Ela vai variando, vai variando, vai variando. Esse tempo, às vezes, ele não é um tempo muito curto, às vezes ele pode demorar bastante, né? Pode ser coisa de 1 ano e tal. Mas esse processo cíclico, se você olhar para o seu negócio na internet, você vai entender que ele acontece, tá? E aí ele tende a chegar quase a zero se você manter só exatamente aquele mesmo processo de vendas. Aí você pode me perguntar, tá, Cris, mas como é que você faz para resolver essa situação do seu processo cíclico? Porque você não pode ficar com um processo de vendas que acontece isso aqui. Ele tem um pico aqui, é muito bom, você começou a fazer e tal, e depois aquelas campanhas tende a diminuir os resultados e tende até mesmo a chegar a zero. Então, uma das formas que a gente tem de resolver isso, a primeira coisa é entender esse processo cíclico, que ele vai acontecer nas suas campanhas. Se você vier fazer campanhas na internet, uma estrutura de vendas na internet, isso vai acontecer. Segunda coisa como é que a gente lida com isso? É você inovar a sua oferta, né? Com frequência. Você não pode vir para a internet, principalmente no mundo de hoje, né, que as coisas evoluem muito, mudam muito, evoluem, e ficar exatamente com aquele mesmo processinho de vendas ali e não colocar nada de novo e não mudar. Porque quando a gente coloca uma inovação na nossa oferta, quando a gente coloca alguns outros parâmetros na nossa oferta, por exemplo, uma garantia ou provas, e você vai construindo aquilo ali, você vai fazendo esse processo cíclico tomar novas formas aqui, ó. Toda vez que você dá uma inovada na sua oferta, você entra nesse processo de novo. E assim você vai, e assim você vai, e assim você vai. Só que se você olhar para o seu processo de vendas, ele vai começar a se tornar um processo de vendas constante se você tiver a percepção do processo cíclico, se você tiver a percepção que você tem que estar trabalhando na otimização constante da sua oferta. E não é uma otimização assim, de você mudar a oferta do avesso, ai meu Deus, eu tenho que ter produto novo, tudo novo. Não, são pequenas alterações, são mudanças nos criativos das suas campanhas de vendas, são mudanças nas chamadas que você utiliza nas suas campanhas de vendas, na sua oferta. Às vezes você usa sempre a mesma forma de falar, sempre a mesma forma de falar, sempre a mesma forma de falar. Às vezes uma mudança que você faz, a sua audiência, o público que vê a sua oferta, entende aquilo como novidade. Porque isso aqui é igual você pensar, por exemplo, pensa num outdoor, tá? Aí você pensou, imagina que tem um outdoor na sua frente. Aí você imagina que uma empresa vai lá e muda toda a campanha daquele outdoor hoje. Aí o que vai acontecer com o seu olho? Ele vai chegar no outdoor e fazer assim... Aí você vai entender que aquilo ali é uma novidade, você vai querer ler, você vai querer, às vezes você vai comprar, às vezes você vai fazer isso. Agora, se aquele outdoor não mudar, mesmo que seja a mesma campanha, se ele ficar 1 ano aquele mesmo outdoor, vai chegar um certo momento que você não vai nem mais olhar para aquilo ali, né? Por quê? Porque não tem nenhuma novidade ali. Agora, se aquela mesma empresa, daquele mesmo produto, do outdoor, foi lá e alterar aquilo ali, botar uma nova chamada, mudar a cor, mudar alguns aspectos, mesmo que seja para o mesmo produto, o que vai acontecer? Ele vai chamar, vai despertar a sua atenção de novo. Então, esse é o processo cíclico das campanhas. E uma coisa que você tem que entender
é que é um processo natural, né? A gente tem que lidar com ele com naturalidade, a gente tem que entender que ele acontece. E isso mantém a gente vivo nessas constantes otimizações. A gente não fica acomodado com o nosso processo de vendas. Porque um dos problemas de você perder a sua consistência de vendas nos negócios, desde pequenos a grandes negócios, é você manter aquela coisa, exatamente aquela mesma coisa e ficar o tempo todo aquela mesma coisa, exatamente, achando que é só trazer mais gente, mostrar para mais gente. Não é, são vários fatores que alteram. E quando você tem essa percepção do seu processo cíclico, você fica presente para isso. E a sua mentalidade fica sempre buscando, nossa, eu vou inovar nisso aqui. Nossa, e se eu colocar isso aqui diferente? Olha, tá começando a dar uma baixa nas vendas, ou seja, estou entrando em processo cíclico. O que eu posso fazer para dar um up aqui, para a gente voltar a ter um pico e manter esse crescimento consistente? Então, são pequenos conceitos que a gente coloca na nossa mentalidade e na cultura do nosso negócio e da nossa empresa que muda o jogo, que inibe às vezes você de quebrar o seu negócio, de zero, de ficar no negativo. São conceitos muito importantes e que você anota aí que você vai precisar desse conceito sempre presente no seu negócio daqui por diante, tá bom? Então é isso. Se você ainda não faz parte da minha lista VIP, clica no link que tá na descrição desse post, porque através da minha lista VIP eu mando conteúdos exclusivos para todas as pessoas que estão me seguindo, que estão cadastradas na minha lista VIP, tá bom? Então clica aqui, faz o seu cadastro e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!